Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui com a nossa terceira parte de introdução à ótica geométrica e a gente vai ver alguns princípios, os princípios da ótica geométrica, que são os fundamentos para todo o estudo da ótica geométrica. São eles que explicam o que está acontecendo. O primeiro, e mais importante por assim dizer, é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Depois a gente vai ver a reversibilidade dos raios de luz e, por fim, a independência dos raios de luz. Bom, princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta, tá? Ela não faz curvas, tá? E as evidências, o que nos garante que isso é real, é o seguinte: a formação de sombras e os eclipses, tá? Então, a gente comentou sobre o tamanho das fontes, não é? Então, tamanho das fontes de luz. Vamos só dar uma recordada nisso aqui. Então, nós podemos ter uma fonte de luz do tipo pontual ou uma fonte de luz do tipo extensa, né? Mas qual que é a diferença delas? Se eu pegar e comparar o tamanho dela com a distância que eu estou dela, tá? Então, eu tenho a fonte aqui e eu estou aqui. Então, eu vou comparar o tamanho da fonte com essa distância que eu estou dela. Se esse tamanho da fonte, comparado com a distância, for desprezível, eu vou ter uma fonte do tipo pontual. Eu vou enxergar apenas um pontinho luminoso, né? Como é o caso, por exemplo, das estrelas aqui para a gente. As estrelas estão tão longe da gente que para a gente parece um pontinho, não é? Já uma fonte extensa é quando essa distância, o tamanho da fonte comparado com a distância, não é desprezível. É o caso, por exemplo, do Sol, né? Eu não posso considerar uma fonte pontual aqui para a Terra. Então, o que acontece? Lembrando disso, uma fonte pontual, está aqui uma lâmpadazinha, se eu coloco um obstáculo na frente dela, ela vai ter uma sombra projetada aqui na frente, ó. Então, temos aqui uma sombra projetada. Por que isso acontece? Porque os raios de luz dela, que essa fonte emitem, chegam aqui no obstáculo opaco e simplesmente não atravessam. O que a gente vê é o seguinte: a partir dos raios de luz que passam aqui, ó, bem nas beiradinhas desta fonte. Então, aqui em volta está tudo iluminado. Aqui está projetado. Mas por que isso aqui é uma evidência que a luz se propaga em linha reta? Porque se a luz fizesse curva, ela ia chegar aqui no obstáculo e ia falar: opa, vou dar a volta. Viria, contornaria o obstáculo e iluminaria. E aqui estaria tudo iluminado, não teria sombra. Mas o que a gente tem de verdade é uma sombra projetada, tá? Então, se eu olhar de lado, esquematicamente, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui a minha fonte de luz, a minha fonte pontual. Eu tenho aqui o meu obstáculo e a sombra projetada por ele, certo? Totalmente escuro, tá? A sombra aqui é tudo escuro. Escuro. Agora, se eu tiver uma fonte extensa, olha o que vai acontecer. Vários raios de luz dessa fonte extensa vão chegar aqui no obstáculo e vão ser barrados, Deixa eu apagar aqui para não poluir muito. Mas aí o que vai acontecer? Eu pego aqui das extremidades, Vou ter um raio de luz dessa extremidade que passa aqui, bem na beiradinha, e chega até aqui. Um raio de luz da outra extremidade que chega aqui é bloqueado. Outro chega um pouquinho mais para baixo, é bloqueado, mas vai ter algum raio de luz que vai passar raspando. Então, eu vou ter uma parte aqui, ó, que chegam poucos raios de luz, que chega pouca luz. Não está completamente claro, mas não está completamente escuro, entre claro e escuro. É o que a gente chama de região de penumbra.
E repara que eu vou ter região de penumbra para cima aqui do obstáculo e para baixo também, né? Porque, deixa eu trocar a cor aqui. Dessa extremidade aqui, eu vou ter os raios de luz que chegam até essa parte de baixo, os raios de luz que são bloqueados. Dessa outra pontinha, raio de luz bloqueado. E vou ter alguns carinhas que passam raspando e chegam nessa parte aqui. Então, aqui é parcialmente iluminado ou parcialmente escuro, o que vocês preferirem. E essa parte que não está nem claro, e nem escuro, recebe o nome de região de penumbra, tá? Então, vou ter região de penumbra em volta aqui. Já essa parte, já essa parte central aqui, ó, tá difícil. Cadê isso? Já essa parte aqui é onde nada de luz chega, vai estar completamente escuro. Então, eu vou ter uma sombra projetada, tá? Ah, mas como que isso daqui vai me explicar um eclipse? É simples, ó. Vamos pegar aqui o eclipse lunar, né? Que é quando a Lua fica oculta. A gente sabe que a Lua é um corpo iluminado, né? A gente só enxerga ela porque ela reflete a luz do Sol, não é isso? Então, olha o que acontece. Se a Terra ficar entre a Lua e o Sol, a Terra que vai ser o obstáculo, não é? Então, o que vai acontecer? O Sol vai mandar raios de luz, esses raios de luz vão ser bloqueados pela Terra, eu vou ter uma sombra projetada, né? Um cone de sombra da Terra. A Lua fica nesse cone de sombra, tem um eclipse, né? Era para ela estar recebendo a luz do Sol, mas a Terra está bloqueando. Então, no eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, encobrindo a Lua num cone de sombra, certo? Esse aqui é o tipo mais comum, né? Esse aqui é o mais comum. Já o eclipse solar, que é mais difícil de ocorrer, ocorre o contrário. A Lua fica entre a Terra e o Sol, tá? Então, olha o que está acontecendo. O tamanho da Terra comparado com o do Sol, né, vai formar uma sombra completa. Agora, olha o tamanho da Lua comparado com o tamanho do Sol. Muito pequeno, não é? Então, vou ter uma região que não chega a nada de luz. Nada de luz. Ou seja, eu vou ter uma região de sombra completa. E vou ter regiões em torno aqui, vou pegar outra cor para dar uma diferenciada, e vou ter regiões aqui com pouca luz chegando. Regiões com pouca luz é regiões de penumbra, tá? Então, nessa região 1 aqui, nesta região 1 aqui, eu vou ter a sombra da Lua. Na região 2, essa parte aqui, eu vou ter a penumbra da Lua. Essa região 3, que está bem nesse pontinho aqui, é a sombra da Lua projetada na Terra, onde eu vou ter um eclipse total, né? Onde o Sol fica totalmente oculto. E nessa região 4, que está mais em volta aqui, mais abertinha, eu tenho a penumbra da Lua projetada na Terra, que é a região de eclipse parcial do Sol, né? Eu vou conseguir ver partes do Sol. E um detalhe, a luz do Sol é tão forte, tá? A luz do Sol é tão forte, tão intensa, que mesmo nas regiões onde o eclipse é total, a gente ainda consegue ver uma parte dessa luz, que é chamada de disco solar, tá? Então, a gente tem o Sol completamente encoberto pela Lua, e aí a gente consegue enxergar parte daquela luz do Sol, que é o disco solar, tá? Bom, o outro princípio é a reversibilidade dos raios de luz. Bom, todo mundo já deve ter andado de carro no banco de trás do carro, né?
E se você está como passageiro no banco de trás e olha no motorista no banco da frente e mexe com ele, o motorista também vai te enxergar, tá? Então, você vê o motorista te vê, pode ter certeza disso. O que está acontecendo? Se eu tenho aqui o espelho, aqui eu tenho você e aqui eu tenho o motorista, né? O que vai estar acontecendo? Para você enxergar o motorista, tem que vir um raio de luz do motorista, incidir no espelho e ser refletido até o seu olho. E ao mesmo tempo e pelo mesmo caminho, está vindo um raio de luz do seu rosto, incidindo no espelho e sendo refletido até o olho do motorista. É como se fosse uma rua de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que tem carro indo para cá, eu vou ter carro vindo para o sentido oposto, né? A gente diz que dois raios de luz podem se propagar na mesma trajetória, no mesmo instante e em sentidos opostos, sem que um interfira no outro, não é? Então eu tenho raio de luz que vem do motorista. Deixa eu refazer. Então eu tenho raio de luz que vem do motorista até o seu olho e pelo mesmo caminho, ao mesmo tempo, mas em sentido contrário, raio de luz que vem do seu rosto incide no espelho e é refletido até o rosto do motorista. Então um enxerga o outro, tá? E por fim, a independência dos raios de luz, tá? Os raios de luz são independentes. Quem já foi em show e viu aqueles canhões de luz percebeu o seguinte: eu tenho aqui um facho de luz vermelha, um facho de luz de outra cor. Nesse ponto que eles se cruzam, tem uma pequena interferência, né? Mas após eles se cruzarem, cada um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um raio de luz cortou o outro e continuou seu caminho normalmente. Isso daqui que é a tal da independência dos raios de luz, tá certo? Então, pode ver que o assunto é bem simples, bem tranquilo, né? Por enquanto é isso. Bons estudos a todos, pessoal. Até mais.